No último capítulo desse livro, que é muito bom, ele vai falar sobre a acumulação primitiva, que durante o processo de cercamentos, e aí que tá uma outra coisa que os liberais adoram, né? Falar que Estado e capitalismo não se misturam. Sim. E, na verdade, o capitalismo não existiria se não houvesse Estado. Porque o Estado é essa entidade jurídica e militar que garante tanto a propriedade como a jurisdição sobre o que a burguesia quer. Então, dando na prática, né, com exemplo prático. Por que a Revolução Industrial foi possível na Inglaterra? Ela foi possível porque, primeiro, a burguesia já havia feito a sua revolução, então ela já estava no poder no parlamento. Então ela já poderia tomar as decisões sobre a economia política da Inglaterra. E uma das decisões que ela toma é de justamente começar a promover a sua industrialização pela indústria têxtil. Porque é um negócio que, enfim, todo mundo precisa, né? E é um elemento que é de uma produção muito barata. E aí o que eles fazem? Antigamente na Inglaterra era muito comum você ter várias propriedades fundiárias, e essas propriedades fundiárias tinham muitas terras comunais. Essas terras comunais eram dos camponeses. Tipo, não tinha um proprietário, não tinha um dono da terra. Era de exploração comum. E as florestas eram de usufruto comum. De tirar lenha, de ir pra caçar animais. Herdado do feudalismo. Então, tipo, não tinha uma jurisdição. Então, o que o Estado inglês faz? O Estado inglês cria uma lei, a Lei dos Cercamentos, que vai permitir com que os proprietários, uma nobreza capitalista, uma nobreza fundiária capitalista, possa comprar e adquirir aquelas terras, e aí aquelas terras seriam utilizadas para a criação principalmente de ovelhas. Essas ovelhas seriam a matéria-prima para a extração da lã para a indústria têxtil. Só que qual que é o pulo do gato? Para você ter uma indústria têxtil, você tem que ter força de trabalho. Você tem que ter alguém que trabalha na máquina, né? Você tem que ter esse agente que vai entre a mercadoria, entre o produto e o meio, a partir da intervenção dele, produzir algo. Mas quem que era essa pessoa, né? Essa pessoa vai ser justamente o camponês desterrado. Por quê? Se agora na terra comunal, que ele antes tinha acesso à sua subsistência, ele conseguia... né, trabalhava para ele mesmo. Trabalhava para ele mesmo, si, agora ele não tem mais isso. E como tudo vai sendo transformado em mercadoria... é isso, se a gente não tem dinheiro, a gente não come, entendeu? A gente é uma necessidade biológica. Então, por isso que todo liberal, né, o capitalista vira e fala: você não tá feliz com o trampo, é só sair, né, é só procurar outro. Isso é impossível para um trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, muitas vezes, ele pode demorar meses, pode ficar anos desempregado. E aí? Como é que essa pessoa vai sobreviver? Entendeu? Então a pessoa está condicionada a aceitar isso. Por isso que a gente vai dizer que o capitalismo ele é esse elemento que é esse sistema de produção em que o proletariado, o trabalhador, só tem a sua força de trabalho. Ele não tem mais nada para vender. Mas então, deixa eu entender, as pessoas estavam de boa lá na terra delas, sim, faziam trocas entre eles e tal. Poucos usavam dinheiro, inclusive. Se usava pouco dinheiro. Aí o Estado vem e desapropria isso. Cerca as terras. Cerca as terras. Dá para algumas pessoas que vão criar as suas ovelhas e falam: ó, não sei se você tá aí. Sim. E as cidades ficam assim, de pessoas despossuídas. As cidades começam a ficar lotadas de pessoas que não desabrigadas desabrigadas sem trabalho. E aí... E elas vão morar onde? Na rua? Nossa, aonde der. Onde dá. E eram condições subhumanas, assim, de moradia, de insalubridade. E aí, o capitalismo só foi possível ser gestado no Reino Unido, né, e na Inglaterra, sobretudo, porque tinha esse contingente de mão de obra que não tinha nada. Faminta. E aí a questão ninguém ia falar assim: nossa, eu tô louco pra sair aqui da minha terra comunal e vender minha força de trabalho 16 horas por dia com máquinas que podem mutilar os meus braços e caso eu seja mutilado, eu sou demitido e contratam outra pessoa. Isso foi só possível porque essas pessoas não tinham escolha. Então, isso é o que tornou possível. Fato, é mesmo? Sim. Dá um outro exemplo, cara, que eu gosto muito. Absurdo. Não, isso mas tipo... Nós estamos falando de milhões de pessoas? Sim, estamos falando de milhões. Esse processo de cercamento, ele começa no século XVII e ele vai se encerrar no final do século XIX.